Então, boa tarde a todas e todos. De início, parabenizar as e os colegas que permanecem firmes já no nosso penúltimo encontro, apesar de todos os nossos compromissos e das dificuldades que temos com as inúmeras atividades, inclusive as atividades virtuais. Chegamos até aqui no nosso 9º encontro, e hoje com um tema muito importante, que é o tema voltado, né, aos aspectos criminais, às repercussões criminais da jurisprudência da Corte Interamericana e das manifestações da Comissão Interamericana, né, os impactos transcendentes, o que as decisões da Corte Interamericana nos falam, nos revelam em relação à nossa atuação criminal. Então, acho que é um tema que toca aí pontos nevrálgicos da atuação do Ministério Público, né, que, por excelência, é um ator protagonista no sistema de justiça criminal. E para nos conduzir nas reflexões sobre o tema, nós temos hoje a participação, né, mais que especial de um colega nosso, do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Guilherme Carneiro de Rezende, que há pouquíssimo tempo defendeu a sua dissertação de mestrado, né? Portanto, ele é mestre em Direito pela Universidade Vale dos Sinos, a Unicinos, especialista em Direito Processual também, professor de Direito Processual Penal, Escola da Magistratura do Estado do Paraná, ex-defensor público da União, ex-procurador da Fazenda Nacional, e atualmente promotor de justiça no Ministério Público do Paraná, mais precisamente voltado na comarca de Cascavel. E nós estamos num dia bastante oportuno para ouvir o nosso colega Guilherme a respeito desses casos, né, oriundos do sistema interamericano, porque ele, hoje, se não me engano, acaba de lançar o seu livro, né, fruto dos seus estudos de mestrado, justamente sobre os aspectos criminais da atuação da Corte Interamericana. Então, em primeira mão, nós vamos ouvir aí o conteúdo do livro, e eu acho que a fala do Guilherme vai fermentar em nós uma boa curiosidade e interesse por nos aprofundarmos na leitura do livro dele e das ideias e reflexões que ele extrai das decisões da Corte Interamericana. Então, vamos ouvir aí com muito gosto, doutor Guilherme, a palavra é sua, por favor. Bom, muito boa tarde a todos os colegas que estão aí, o pessoal que está nos acompanhando, e a todos que já estão nessa jornada aí do curso, que foi fantástico, né? Eu vi pela organização e o caminho todo que foi percorrido aí até que a gente chegasse aqui nessa reta final, e achei muito interessante, inclusive, a iniciativa de proporcionar essas discussões e essa visão que nem sempre nós temos acesso no nosso dia a dia a respeito dos direitos humanos. Eu agradeço muito o convite do Rafael, que com o Cambi, com o Timothy, que coincidentemente, quando vocês lançaram o curso, eu havia recentemente apresentado, né, defendido a minha dissertação, que fala exatamente sobre o tema que nós nos propomos a debater aqui hoje. Inclusive, foi alvo de uma campanha forte do Ministério Público recentemente, né, que se buscava um olhar voltado à vítima do crime, né. E antes de mais nada, né, já iniciando a minha fala, eu quero deixar todos absolutamente à vontade para que façam as intervenções que forem necessárias, para a gente fazer uma forma de bate-papo, né, ao invés de um monólogo. Então, fiquem à vontade, todos que quiserem intervir aí, a palavra fica absolutamente à disposição de todos vocês. Eu começo contando um pouco da história de como eu vim parar nessa pesquisa desse tema e sobre os temas que nós falaremos no nosso encontro de hoje.
E eu começo dizendo que eu ingressei no programa de mestrado da Unicinos e fui com uma ideia de discorrer a respeito de outro tema de direitos humanos, mas no meio do caminho eu acabei me encontrando com isso. A minha orientadora recebeu muito entusiasmada essa ideia, me auxiliou e me conduziu a ir na pesquisa. A gente costuma ter uma visão, talvez aqui eu chamaria de míope, dos direitos humanos como sendo apenas os direitos humanos negativos, né, como aquelas obrigações de abstenção do Estado. E às vezes ultrapassamos um pouco para chegar nos direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, que a gente vislumbra aquelas prestações positivas do Estado. E isso é uma concepção, e essa é uma concepção por demasiado restritiva, e por isso eu diria míope, dos direitos humanos. Eles têm uma anchura muito maior do que isso. Então eu começo aqui, vou tomar a liberdade de apresentar os slides que eu preparei. Vou colocar, se por acaso tiver alguma dificuldade de vocês visualizarem, por favor, me avisem, que aí eu me organizo aqui, tá? Então, eu trago aqui uma concepção a respeito dos direitos humanos, né, trazendo aí algo que a gente tradicionalmente vê, conceitos doutrinários, né? O primeiro eu extraí do caso Bacama Velásquez, que diz que os direitos humanos universais encontram respaldo na espiritualidade de todas as culturas e regiões, estão arraigados no próprio espírito humano. Abrange também a expressão de uma determinada cultura, propicia a consciência jurídica universal. Trago também um conceito doutrinário do Valério Mazzuoli, também uma doutrina tradicional brasileira, né, que fala dos direitos como sendo aqueles direitos protegidos pela ordem internacional contra violações e arbitrariedades que o Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Então, pela própria conceituação apresentada pelo autor, a gente já parte de uma perspectiva das obrigações negativas, né? Naquela ideia de abstenção do Estado em relação à esfera de liberdade do indivíduo. E aí o autor continua dizendo que são direitos indispensáveis a uma vida digna e que, por isso, estabelecem um nível protetivo mínimo que todos os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Então, a gente sai do conceito de direitos humanos para começar a tratar a respeito do seu âmbito de abrangência, né? Os direitos indispensáveis a uma vida digna, que estabelecem um mínimo protetivo, um nível protetivo mínimo que deve ser observado por todos os Estados. E aí, para ilustrar, também trago o escolho da professora Fernanda Bragato, da Unicinos, que ela fala, né, que os direitos humanos são abrangidos, bens considerados imprescindíveis a propiciar uma vida ou uma existência decente. Então, como a gente consegue, já nesse primeiro momento, perceber que a ideia dos direitos... Não sei se estão me vendo aí. A ideia de tratar os direitos humanos... Estamos te vendo, só acho que o slide agora fechou. Eu interrompi aqui. Obrigado, Rafael. Então, os direitos humanos são tidos aí como os direitos essenciais a que a gente consiga proporcionar ao cidadão uma vida digna. Mas quando a gente percebe a própria conceituação que se propõe, parte-se ali daquela ideia, daquela concepção dos direitos de abstenção, dos deveres de abstenção do Estado em relação ao indivíduo. Frear a prepotência estatal. E isso é uma visão parcial, porque se esquece que existem outras perspectivas obrigacionais dentro dos direitos humanos, que também a doutrina costuma fazer uma subdivisão. Então, eu vou voltar novamente aqui para a apresentação, chamando o slide que eu preparei, para que vocês consigam ver aí qual é a ideia de separação, de segregação dessas obrigações decorrentes dos direitos humanos, ou a perspectiva dos direitos
humanos. Vamos lá. Está no quadro aí, né? Voltou para o slide 1. Né, a perspectiva obrigacional dos direitos humanos. Mais do que apenas as obrigações negativas, aquela tradicional concepção de que se impõe uma abstenção estatal, nós temos também as prestações positivas, que exigem um fazer estatal, e, por último, nós temos também a ideia das obrigações processuais positivas, que decorre da necessidade de que os estados investiguem, processem e punam violações de direitos humanos, porque quando ele age dessa forma, ele acaba resguardando também os direitos humanos nessa perspectiva positiva. Quando ele estabelece um marco normativo adequado para a proteção desses direitos humanos, quando ele efetivamente investiga, processa e pune essas violações de direitos humanos. Então, percebam que quando a gente começa a buscar uma visão heurística dos direitos humanos, a gente compreende que a violação ocorrida a direitos humanos no âmbito de um Estado, sem que isso seja devidamente escrutinado, que os seus responsáveis sejam punidos, acaba gerando também uma responsabilização estatal. Isso fica muito evidente nos 9 casos que o Brasil foi julgado e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme nós vamos expor logo mais. Mas a ideia que se busca sustentar é a existência, então, de, paralelamente às obrigações negativas, também as obrigações positivas e as obrigações processuais positivas, que impõem ao Estado não só uma abstenção, não só um fazer, mas também, sobretudo, a necessidade de que eles investiguem, processem e punam essas violações de direitos humanos, para garantia de não repetição. E, é claro, também garantindo às vítimas desses direitos humanos, seus familiares, né, o termo vítima aqui, eu quero abranger muito mais do que só aquela pessoa que sofreu diretamente as consequências de uma ação, de uma violação de direito humano, mas também os seus familiares, né, a garantia de se estabelecer verdade, a garantia desta não repetição, enfim, aquilo que possa trazer alguma satisfação à vítima dessas violações. Então, lembro que a violação a qualquer dessas obrigações, sejam as positivas, negativas ou processuais, ela vai gerar a responsabilidade estatal perante a Corte Interamericana, perante os sistemas de proteção dos direitos humanos. E aí, só para que se fixe as premissas, eu sei que vocês já trabalharam isso com os outros debatedores, né? Mas a responsabilidade ela é do Estado, da União, né? Independentemente do órgão interno que praticou o ato, se foi o Judiciário, se foi o Ministério Público, o Legislativo ou o Executivo. Comumente, a gente vê essas violações ocorrendo partindo do Poder Executivo, que é o responsável pela execução de políticas públicas, mas não raras vezes eles advêm também do sistema de justiça, como, por exemplo, violações decorrentes do próprio Judiciário, do próprio Ministério Público, desse sistema de justiça como um todo, abrangendo polícia, Ministério Público. Quando eu me refiro a sistema de justiça, eu quero dizer tudo, né? Nós vamos ver que, particularmente em 2 casos, infelizmente, que o Brasil foi condenado, são 2 casos advindos do Estado do Paraná, em que a polícia, Ministério Público e Judiciário falharam nesse dever de investigar, processar, punir. Cito também até a favela Nova Brasília, que também é um caso fora do Estado do Paraná, e a responsabilização foi do Estado, né, do Estado brasileiro, independentemente de qual órgão interno tenha sido responsável pela violação dos direitos humanos. E essa responsabilidade não decorre também de atos entre Estado e Estado, ou de Estado e indivíduo, mas também as violações de direitos humanos ocorridas entre indivíduos, entre particulares. Nós vamos perceber também nessa casuística envolvendo o Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que algumas delas não implicaram diretamente uma ação estatal, uma atuação estatal, no sentido de produzir aquele resultado danoso aos direitos humanos. Existem precedentes, por exemplo, em que o Brasil se viu responsabilizado por não ter agido no sentido de evitar com que particulares provocassem lesões a esses direitos humanos. Então,
nos casos envolvendo indivíduo, também é possível se reconhecer essa responsabilização do Estado brasileiro. Então, eu até trago aqui essa referência ao caso Simone, que embora não tenha sido uma hipótese em que o Brasil foi responsabilizado, porque o caso parou na Comissão Interamericana, né? Mas não sei se todos conhecem o caso, mas brevemente, né? Uma situação em que alguém anuncia no jornal a necessidade de contratação de uma funcionária para sua casa, ao melhor juiz babá, e ela coloca expressamente ali que a pessoa a ser contratada não poderia ser uma pessoa negra, né? Isso gerou aí uma resignação por parte de uma pessoa, da Simone, que foi buscar uma entrevista de emprego, né? E ela sai de lá, busca as instâncias de controle e o inquérito, inclusive instaurado pela Polícia Civil, ele é arquivado sem que essa pessoa sequer tome conhecimento a respeito desses trâmites da investigação. Né? O que eu quero demonstrar com isso? Que essas relações entre particulares, pois vejam que o Estado, até esse momento, ele não entrou em cena como um violador direto, essas relações entre particulares, elas também podem ensejar a responsabilidade estatal pela deficiência de proteção desses direitos humanos. Então, até para um registro histórico, para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu me deparei com a leitura desse caso. Uma das recomendações que foi feita ao Brasil, nesse caso Simone, foi a necessidade de que as providências investigatórias fossem comunicadas à vítima. Uma providência que hoje nós temos pós-pacote anticrime, lá no artigo 28 do Código de Processo Penal, que é a necessidade de comunicação da vítima a respeito do ITER, do inquérito policial. Então, o Ministério Público passa, após o pacote anticrime, essa providência está suspensa, mas o Ministério Público passa, após o pacote anticrime, a se ver obrigado a comunicar à vítima caso ele promova o arquivamento das investigações. Então, a gente traz a vítima para o cenário dos direitos humanos, a gente começa a buscar essa outra perspectiva dos direitos humanos como sendo algo mais do que a proteção contra a prepotência estatal. Então, eu trago, feitas essas considerações, que já são de conhecimento de todos, né, sobre os mecanismos de responsabilização do Estado, que passa antes pela Comissão Interamericana, depois, caso não haja ali uma resolução amistosa, isso deságua na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou trazer para a demonstração de vocês os casos em que o Brasil foi processado e condenado pela Corte Interamericana. E depois eu trago algumas consequências, porque isso vai dizer muito a respeito dessas violações de direitos humanos no direito brasileiro. Existe uma certa característica, um certo padrão de grupos que têm os seus direitos humanos violados. Uma característica de vulnerabilidade que impacta ali severamente nos direitos humanos e acaba demonstrando uma punição seletiva dentro do Estado brasileiro. Então, eu vou retomar aqui aos slides para apresentar para vocês quais são os casos, né, que o Brasil, em que o Brasil foi condenado. Eu vou apresentar e vou explicar bem rapidamente cada um deles, até para não ficar muito cansativo, né? Então, tá aí, não sei se estão vendo. Apareceu, né? Esses são os casos... Agora sim, apareceu. Ótimo. Deixa eu só retomar a apresentação. Agora saiu, pelo menos para mim, a apresentação desapareceu. Tá.
Acho que agora vai voltar. Posso fazer uma observação, Guilherme, enquanto você Pode, tá... claro, fique à vontade. Talvez até você vai aprofundá-la quando você falar do caso Favela Nova Brasília, mas só para eu não perder aqui a Pode ocasião. falar, Douglas. No CNMP, eu faço parte do GT4, Grupo de Igualdade Racial. E ali nós estávamos, acho que em 2018, nós recebemos o Frei Davi, um ativista da Educafro, que inclusive vai falar já estou adiantando aqui, dando um spoiler, vai falar num evento sobre igualdade racial no dia 18 de novembro. Acho que ele é o maior ativista da igualdade, da promoção da igualdade racial no Brasil atualmente. É um cara bem legal, faz cobranças muito necessárias e pertinentes ao sistema de justiça em geral. E ele estava lá no CNMP fazendo essas cobranças, falando sobre, né, a morte da população jovem negra, etc., a falta de providências e tudo mais. A partir da intervenção dele, da cobrança justa e necessária que ele nos fez, e a partir do caso Favela Nova Brasília, nós fizemos uma sugestão que acabou sendo acatada para alterar a resolução, acho que 181, acho que de 2017, que regulamenta a investigação criminal do Ministério Público, o nosso famoso PIC, para justamente incluir os estándares que a Corte determinou que o Brasil seguisse em relação à comunicação da vítima e dos familiares das vítimas, que também são considerados vítimas para fins, né, do sistema interamericano. E uma outra observação bem interessante é o de que as considerações, as proposições, as sugestões, inclusive, de diligências probatórias apresentadas pelos familiares das vítimas têm que ser levadas em consideração pelas autoridades responsáveis pelas investigações. Isso a gente também fez incluir nessa resolução. Aí a gente acabou ficando limitados, porque a gente não podia interferir nos inquéritos policiais, que no mais das vezes acaba realizando a investigação dessas graves violações de direitos humanos. Mas a gente fez o que era possível aí no âmbito do CNMP, que era incluir esses estándares no PIC. Agora, depois, a mudança legislativa, eu não sei como é que ficou, teve o pacote anticrime que alterou, mas acho que agora ainda não está vigente. De qualquer maneira, quer com a existência de marcos legislativos ou até mesmo de fontes primárias, normativas primárias, como são as resoluções do CNMP, o fato é que, com os estándares da Corte Interamericana, a gente já pode adotar essas linhas de atuação, né? Porque são inconvencionais não apenas as normas legais, né, os atos administrativos, como as ações, as posturas, né, do dia a dia. Então, a postura de um agente do Ministério Público que descumpra, né, que faça por descumprir esses estándares, por si só, já acabam descumprindo, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as demais normas do direito internacional dos direitos humanos. Portanto, a gente também pode buscar, né, por nós mesmos, né, na atuação individual de cada um, fazer por cumprir essas normas. Então, acho que é interessante registrar que um efeito aqui transcendente, um impacto direto causado por uma decisão da Corte Interamericana. Sim, é muito interessante. Eu, inclusive, Rafael, sou promotor numa promotoria criminal aqui, e quando me vi com essa nova previsão do Código de Processo Penal, confesso que fiquei incomodado, porque isso vai gerar uma dificuldade logística enorme para nós. Então, assim, com o volume de investigações que nós temos, de arquivamentos, de providências que nós adotamos no nosso fluxo, isso ia trazer para nós um transtorno enorme. Mas é absolutamente necessário, né, como você disse, e também é importante que a gente compreenda essa necessidade de que nós adequemos as nossas práticas internas, e não só a legislação, aos estándares dos direitos humanos, aos tratados, aos julgados, né? Porque muitas das vezes a gente se pega imaginando o controle de convencionalidade similar ao controle de constitucionalidade, que a gente tem que ter como referência um ato normativo. Mas o controle de convencionalidade, ele também tem como objeto de controle uma prática, uma conduta interna, que precisa se adequar a essa normativa
né, tratados, atos que eu diria aqui, das fontes normativas dos direitos humanos. Então, é muito importante que a gente, desses precedentes, né, a gente consegue extrair um caldo bastante interessante de coisas que a gente precisaria buscar uma adequação da nossa legislação interna, né? Realmente, nesse caso, Nova Brasília também foi algo que foi paradigmático em relação também à chamada de responsabilidade do Ministério Público para buscar esse controle externo, para buscar realizar atos de investigação, para não deixar que a polícia investigue polícia, que existam mecanismos externos de controle, né? Então, isso é muito interessante, porque traz para nós obrigações, né, novas que a gente não imagina existentes de acordo com a nossa legislação, que é uma legislação muito velha, de 1941, né, apesar das micro-reformas. Então, eu trago para vocês, são 9 casos, né, eu vou falar bem rapidamente a respeito de cada um deles. Tá no sentido aí horário, eu não sei como vocês enxergam também, se veem no mesmo sentido que eu, mas no sentido horário, começando com o caso Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação no Brasil em 2006, e só para que vocês saibam mais ou menos aí o que é o caso, é uma pessoa que era portadora de deficiência mental, que em 1999 foi internada numa clínica e acabou sendo morta lá, após sofrer golpes e ataques contra a sua integridade. Ele foi morto, então, em outubro do mesmo ano. Esse caso foi submetido a julgamento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois das omissões estatais, no sentido de responsabilização dos responsáveis por essas violações de direitos humanos, né? E o feito não andou no Brasil. E o mais interessante disso tudo foram as conclusões tidas ali na ratio decidendi, que se extrai da decisão da Corte, né? O Estado deve, a um só tempo, cumprir normas e condutas suprimir normas e condutas que vulnerem direitos humanos, mas também expedir normas e desenvolver condutas que conduzam à efetiva observância destes direitos. Então, a Corte Interamericana, ela chama o Brasil, os estados à sua responsabilidade, no sentido de adotar condutas para proibir essas violações de direitos humanos. Não só a existência, então, de um marco normativo adequado, mas também a adoção de condutas que sejam efetivas no sentido de evitar situações como a que aconteceu com o senhor Damião Ximenes, e também a responsabilização de pessoas que pratiquem atos desta natureza. O resultado disso tudo que eu consegui extrair foi que, após, né, a provocação do Brasil, a provocação da Corte Interamericana, no âmbito do direito interno, o Poder Judiciário chegou a condenar os responsáveis pela morte da vítima sob a tipificação do artigo 136, parágrafo 2º, no Código Penal. Mas, em sede de recurso, o tribunal decotou a qualificadora do parágrafo 2º, ou majorante do parágrafo 2º, e reconheceu a pretensão a prescrição da pretensão punitiva estatal. E aí nós estamos diante de um outro gargalo brasileiro, que é a existência desses mecanismos internos, a prescrição, a anistia, né? E o Rafael havia comentado a respeito do Brasil ter adequado a sua normativa interna, no caso a Favela Nova Brasília, mas o que se mostra é exatamente o contrário, né, Rafael? Que o Brasil ele é muito refratário em relação ao cumprimento dessas deliberações adotadas no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que se mostra é que o Brasil ele não tem por hábito, o bom hábito, né, cumprir esses padrões, esses estándares de direitos humanos. Isso vai ficar claro também no caso Garibaldi, nós vamos falar logo adiante, que o caso foi parar no STJ e o ministro Schietti fez considerações duras a respeito da postura do Brasil em relação a providências no âmbito interno. Eu sigo, então, para o caso Escher e outros. O caso foi julgado em 2009, acontecido aqui no estado do Paraná. Teria ocorrido uma interceptação telefônica e depois o vazamento desses diálogos que foram travados nessas interceptações telefônicas.
sem que houvesse sequer a participação do Ministério Público. A juíza deferiu a medida deveras grave ali, sem a oitiva do Ministério Público, sem a devida fundamentação, lançando uma decisão manuscrita nos autos. E o Brasil também tardou na responsabilização das pessoas que estariam envolvidas nestes atos, né? Inclusive, a nossa colega, não sei se ela está por aqui, eu tive a curiosidade de buscar, porque o nome dela foi referido nas decisões, a doutora Nayane Kelly Garcia, que hoje está em Curitiba, né? Ela esteve oficiando nos 2 casos em que o Brasil foi condenado aqui do estado do Paraná, né? Então, enaltece-se a postura do Ministério Público, que buscou a responsabilização dessas pessoas, mas o caso acabou não sendo devidamente resolvido no âmbito da jurisdição interna. Então, fica muito claro que e depois a gente vai chegar a essa conclusão, a existência de um denominador comum em relação às vítimas dessas violações de direitos humanos. Aqui nós tínhamos questões ligadas a movimento agrário, né? Que essa interceptação foi feita no âmbito de uma cooperativa agrícola que tinha relações com o MST. Então, o pretexto para deferimento da ordem foi a existência de atos aí que atentassem contra a latifúndio, enfim. Então, a gente passa para o próximo caso, que é o caso Garibaldi. Posso só fazer uma observação em relação ao caso Esker versus Brasil? A Nayane, a nossa colega, eu a conheci também primeiro da leitura da sentença, e depois um dia, quando eu cheguei no centro de apoio, ela estava lá conversando com, acho que a Ana Paula, colega da época do centro de apoio, e eu ouvi e falei, te conheço, você é famosa já internacionalmente. E eu acho legal citar a participação dela, porque ela é um exemplo assim, paradigmático e muito forte do controle de convencionalidade tácito do promotor de justiça, do juiz que realiza o controle de convencionalidade sem fazê-lo de modo explícito. Talvez ela imagino que nem pensou na Convenção Americana de Direitos Humanos, no sistema interamericano, quando fez o seu parecer. Quando ela denunciou, né, indicou a ilegalidade patente, absoluta e grave da postura da juíza, acho que de Holanda, da comarca de Holanda, e da polícia militar, que havia solicitado, sem fundamento, uma série de interceptações telefônicas. A juíza deferiu todas aquelas interceptações em uma linha só, né? Defiro, ponto, cumpra-se, sem fundamentação, vindo da autoridade incompetente, depois feito sem prazo para acabar, depois acho que o policial militar responsável por essas interceptações ainda foi para a televisão dar uma entrevista para relatar detalhes dos fatos, montando uma narrativa. E a Nayane, né, apontou a ilegalidade e realizou um controle de convencionalidade de maneira indireta, porque ao fazer cumprir a lei, ao garantir o cumprimento da lei, ela cumpriu os artigos 8º e 25 da Convenção Americana. Então, é muito legal isso. E um outro ponto que eu acho bem interessante desse caso está relacionado à prescrição, porque esse caso foi o único do Brasil até hoje em que a Corte Interamericana deu o completo cumprimento, né? Considerou por completo cumprido por parte do Brasil. Todos os demais casos ainda estão pendentes. E ela o fez ao argumento de que, nesse caso, a utilização do argumento da prescrição como um obstáculo para impedir a abertura de investigação criminal era procedente. Então, nesse caso, a prescrição da investigação em relação à juíza que cometeu né, que concedeu essa interceptação incorretamente, portanto, cometeu o crime, acho que era a prevaricação o crime, a Corte entendeu que a prescrição, nesse caso, estava adequada, porque a Corte é muito vacilante, né, em relação a considerar a prescrição, a afastar a prescrição ou não. Mas, nesse caso, ela considerou correto o afastamento da prescrição, a manutenção da prescrição, né, considerou que a prescrição inibia corretamente o avanço das investigações, porque a desconsideração da prescrição só deve se dar em casos de graves violações de direitos humanos, que eles, na decisão de segmento, na decisão de monitoramento do cumprimento desse caso, consideraram como graves violações desaparecimento forçado, execução extrajudicial e tortura.
Seriam esses 3 crimes que a corte, pelo menos naquele momento, entendeu serem imprescritíveis. Então, é interessante por esse ponto. Mas depois ela vacila muito, às vezes sem muita fundamentação, tem hora que ela admite a prescrição. Infelizmente, no último caso de condenação do Brasil, o caso Fábrica de Fogos de Artifício, para além da perda de uma pessoa humana, que sempre é lamentável, a gente, com a morte do principal autor dos homicídios, perdeu a chance de ver a Corte Interamericana decidir agora se, nesse caso, Fábrica de Fogos de Artifício, a prescrição, o afastamento da prescrição seria necessário ou não. A Corte vai acabar não se manifestando nesse caso. A doutora Mônica pergunta, a da Nayane foi o caso Escher e Garibaldi. Foram esses 2 casos em que ela atuou. Na comarca de Nova Londrina, não sei se você se lembra, Rafael. Eu acho que era Luanda o caso. Luanda? E o município é Querência do Norte, eu não sei qual que é a comarca. E a juíza, eu até procurei também, ela faleceu recentemente, ela estava em Londrina, era juíza do júri em Londrina, faleceu há pouco. Então, sigo para trazer aqui o caso Garibaldi, também aconteceu aqui no estado do Paraná. Pistoleiros teriam entrado numa gleba de terra ocupada pelo Movimento Sem Terra, e acabou, naquele contexto, efetuando disparo de arma de fogo que atingiu uma pessoa, o senhor chamado Sétimo Garibaldi. Né? Após ali algum tempo de investigação, o Ministério Público acaba promovendo o arquivamento dessas investigações, o caso vai à corte, o Ministério Público solicita o desarquivamento dessas investigações, alegando existirem provas novas. A juíza, o Poder Judiciário autoriza as investigações serem retomadas, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tranca as investigações, alegando que não existem provas novas, né? Esse caso chega até o STJ mantém a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, impedindo, assim, que as investigações prosseguissem e, curiosamente, desrespeitando a deliberação da Corte Interamericana, que fixou o entendimento de que a normativa interna não pode obstar a reparação de violações de direitos humanos. E muitas considerações importantes foram feitas, né, pela Corte, né, que diz o seguinte: no tocante à impunidade, ela, aspas, propicia a repetição crônica de violação de direitos humanos. Então, ela demonstra, a Corte demonstra aí, me parece que, até para parafrasear o André Carvalho, André Ramos Carvalho, né, que a faceta de amizade entre os direitos humanos e o direito penal, né? A necessidade de que o direito penal ele atue como forma de reprimir condutas que violem direitos humanos, para desta forma ele promover e evitar repetições crônicas desses direitos humanos. Então, assim, mostrando que o Brasil ele é muito, que eu havia feito um comentário en passant com o Rafael, uma tradição brasileira no sentido de descumprir esses padrões ou esses parâmetros da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso fica muito claro, porque a despeito da ordem emitida pela Corte, o STJ manteve arquivadas as investigações, impediu, assim, que o Ministério Público retomasse a investigação para a punição dos responsáveis, alegando questões de direito interno, que é o artigo 18 do Código de Processo Penal e a nossa súmula 524 do STF, que fala que no caso de surgirem provas novas, seria possível a reabertura das investigações. Então, entendeu que, como não haviam provas novas, não poderiam ser retomadas as investigações. E eu até separo aqui para citar um trecho do voto do ministro Schietti, lá do STJ, em que ele chega a pontuar, né? Creio desnecessário dizer o quão constrangedor é para o sistema judiciário brasileiro ver apontado em âmbito internacional a incúria com que, conforme afirmado, se houver as autoridades responsáveis pela investigação de um crime de homicídio, classificado pela nossa Constituição como hediondo.
E aí ele continua dizendo o seguinte: acredito, entretanto, ser ainda mais constrangedor perceber que, mesmo após o reconhecimento formal dessas inúmeras falhas e omissões, não houve qualquer esforço do judiciário brasileiro em dar efetivo cumprimento à sentença proferida pela Corte Interamericana. Então, o Brasil simplesmente desconsiderou no âmbito interno a deliberação daquela corte, né? Então, como a gente havia falado sobre o controle de convencionalidade, seria necessário aqui que nós adequássemos as nossas práticas internas àqueles estándares de direitos humanos que foram propostos pela corte. No caso, o Brasil, infelizmente, não adotou essa postura. Seguindo, então, caso Gomes Lund, julgado em 2010, muito embora os fatos tenham ocorrido entre 72 e 75, que eram casos de desaparecimento forçado ocorridos durante a ditadura na guerrilha do Araguaia. E aí, o que houve nessa situação que foi digno de nota? O Brasil não buscou a punição dos responsáveis, argumentando a existência de uma lei da anistia, a Lei 6683 de 79. A anistia é uma causa extintiva da punibilidade, né, que impede a investigação desses fatos. E o que se argumentou? Que o STF, na DPF número 153, reconheceu que essa anistia era uma medida constitucional. Eu faço aqui só um registro, no sentido de que a Corte disse que a anistia em relação a crimes que representam graves violações de direitos humanos, ela é incompatível com o direito internacional. E nós temos hoje a DPF número 320, que tramita no STF, promovida pelo PSOL, que busca que se faça prevalecer a orientação firmada na Corte em relação à anistia. Então, os pedidos formulados foram no sentido que se declara a Lei 6683, que é a lei da anistia, e não se aplique a crimes relativos a graves violações de direitos humanos. E pediu também que o Estado brasileiro fosse compelido ao cumprimento integral dos pontos decisórios constantes da conclusão da sentença prolatada pela Corte. Neste caso, nós ainda não temos o desfecho dessa DPF número 320. Então, a quadra atual é essa. Apesar do STF já haver se pronunciado a respeito do tema, nessa DPF 153 veio a decisão da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, e o STF foi provocado novamente a se manifestar. Estamos aí aguardando o desfecho. Guilherme, posso fazer uma observação em relação às duas decisões últimas que você comentou? Claro, fique à vontade. O que me chama a atenção, olha o grau de areamento, de distanciamento em que a gente se encontra, né, o estágio ainda muito preliminar que a gente se encontra em relação ao sistema interamericano. Por quê? A gente fala da coisa julgada, né, da coisa julgada interamericana, e a gente fala da coisa interpretada, que são aquelas decisões que geram precedentes, né, geram estándares, padrões que devem ser seguidos pelo sistema de justiça, pelas autoridades em geral. A gente fala que isso é vinculante, né, que todo esse conjunto de normas emanadas pelo sistema interamericano são vinculantes. Agora, o nosso judiciário é recalcitrante, né, é negativo, né, se mostra negativo em relação ao cumprimento dos dispositivos, em relação às condenações diretas. A gente não está falando de coisa julgada e interpretada, de precedente, a gente está falando de condenações diretas que ainda estão pendentes de cumprimento, que fazem com que o Brasil fique inadimplente perante o sistema interamericano. Aí o caso que... aqui no Paraná, por exemplo, você mencionou o caso 7º Garibaldi, o Ministério Público, né, reabriu as investigações, o Tribunal de Justiça as interrompeu por meio de habeas corpus, o STJ e o STF não, por questões preliminares, não reconheceu, né, nem sequer conheceu os recursos extraordinários, e a situação fica por isso mesmo. E esse é um padrão do sistema de justiça, do Poder Judiciário brasileiro. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem acompanhado os outros casos. A gente tem o caso Bento Diniz, que é um caso bem similar ao caso 7º Garibaldi. A gente tem o caso Antônio Tavares, todos os casos envolvendo
homicídios praticados contra trabalhadores rurais. O caso Antônio Tavares, o caso Bento Diniz. E aí eu fico me perguntando, a reflexão que me vem é a seguinte: qual deve ser a postura do Ministério Público? O Ministério Público tentou reabrir uma vez esses casos e não conseguiu. Será que seria correta a postura do Ministério Público de, em sendo, né, continuamente, a cada ano, provocado pela Corte Interamericana, porque todos os anos a Corte e a Comissão emitem relatórios dando conta do descumprimento contínuo do Brasil em relação a essas decisões. Será que não seria caso de a gente tentar reabrir novamente esses casos? Me parece que sim. Só que, veja, a loucura que a gente está chegando é com a lei de abuso de autoridade, com todas essas tentativas, agora, inclusive, disciplinares de limitar o âmbito de atuação, uma atuação mais arrojada do MP, talvez uma postura mais proativa nossa, nesse sentido, seja vista como um abuso de autoridade. Mas me parece que todo ano o Brasil está sendo notificado e está sendo dito, a situação não muda, o dever de investigar essas graves violações de direitos humanos continua não sendo cumprido, as instituições têm que fazer alguma coisa, senão... E como que a gente faz? O judiciário já se pronunciou. Será que a gente fica, né, inerte, ou a gente tenta agir, tenta, né, provocar o judiciário? E a gente está falando de questões, né, de condenações diretas do Brasil, a gente não está falando de transcendência, não está falando de precedentes, e muito menos de casos de outros países, né? Então, olha como a gente tem um longo e árduo caminho para trilhar ainda. Sim, uma mudança cultural, ela é necessária, né? Eu acho que agora começa a se discutir o controle de convencionalidade no âmbito do judiciário, no âmbito do Ministério Público. Tem uma obra recente do Valério Mazzuoli, tem um escrito do Timothy a respeito do controle de convencionalidade pelo Ministério Público. Então, são discussões relativamente recentes, talvez nós não tenhamos essa cultura ainda, mas nós temos que, claro, como se diz, construir esse espaço, né? Criar esse espaço, provocando e resignando, sendo inconformados de natureza como promotores, né? Como membros do Ministério Público de um modo geral. Rafael, não sei como é que está o tempo, eu quero só ver contigo, ver se eu acelero um pouco esses Não, casos. Fique à vontade, a gente tem até às 7, vai tá. Tranquilo. Passo, então, o próximo caso, o caso Fazenda Brasil Verde, caso de trabalho escravo, que chega a ser o absurdo, você leu a sentença, você ficar resignado com toda a situação, e o descaso e o despreparo das instâncias de controle para enfrentar tipo de situação como essa, né? Então, no estado do Pará, havia lá uma grande fazenda que fazia uso do trabalho escravo, e alguns desses trabalhadores conseguiram fugir, e depois de andar mais de 100 quilômetros para chegar até a cidade mais próxima, era um carnaval, eles não conseguiram ser atendidos porque o delegado plantonista não estava trabalhando no dia, consta da sentença, né? Então, vejam, o despreparo, né, nosso, e talvez aí a gente se faça uma meia-culpa, né, também das polícias, do sistema de justiça como um todo, que eu vou ultrapassar isso para falar também da nossa atuação como promotores de justiça, Poder Judiciário, da necessidade de que nós temos mais sensibilidade para enfrentar situações como essa. Mas, enfim, o fato é que o Ministério do Trabalho chegou a multar esses proprietários dessas fazendas no âmbito processual penal não foram adotadas providências satisfatórias no sentido de punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos. Inclusive, esse precedente gerou aí, essa situação gerou aí o precedente de fixar na Justiça Federal a competência para julgamento de infrações dessa natureza, de redução análoga à condição de escravo. E aí, no curso como a gente havia conversado, o Rafael, você havia mencionado, no curso o tribunal, a corte, né, asseverou que o Instituto da Prescrição é incompatível com os crimes ligados à escravidão. Então, mais um caso, dizendo que a proteção tem status de jus cogens, né? Então, assim, além daqueles casos que você tinha dito, mas foi uma decisão não foi uma decisão que se fixou. Você falou da questão da tortura, da execução extrajudicial, tortura e desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado.
Bom, e seguimos aí também para o próximo caso, caso Favela Nova Brasília. Foram 2 incursões que foram feitas na favela Nova Brasília, no estado do Rio de Janeiro, ocasião em que mataram pessoas, estupraram jovens, barbáries foram cometidas ali, e não houve ali uma responsabilização destes infratores. Então, a corte ela sublinhou que aí ela entra na questão da obrigação de investigar, processar essas violações de direitos humanos, e ela chega a afirmar que a obrigação de investigar é uma obrigação de meios e não pode resultar em mera formalidade. Sublinha a necessidade de que os órgãos encarregados da investigação sejam independentes dos servidores envolvidos, porque ali o que aconteceu foi polícia investigando polícia, né? Então, ela atribui a ineficiência da investigação ao fato de que investigados e investigadores estariam ligados à mesma força e, portanto, não se observou os devidos meios no sentido de buscar a responsabilização dessas pessoas. Seguimos, e essa inclusive foi a que resultou na alteração dessa resolução do Ministério do Conselho Nacional do Ministério Público para impor aí fluxos diferenciados em relação às investigações promovidas no âmbito brasileiro. Depois eu posso até confirmar aqui, salvo melhor juízo, Rafael, não é bem essa 181. Eu quero achar aqui, deixa eu ver se depois eu procuro aqui nas minhas anotações. Seguimos para o caso Herzog. Eu acho que sim, eu não me lembro os números exatos, mas são 2 resoluções, uma que regulamenta o PIC e uma outra que regulamenta o controle externo da atividade policial. São as 2 resoluções, não me recordo o número delas. Ó, 201... a 201 2019 foi a resolução que alterou essas 2 outras, a do PIC e a do controle externo da atividade policial. Ótimo, então foi isso. Algo de positivo resultou, né, dessa conduta. O caso Herzog também foi caso da época da ditadura, né, ocorrido em 1975, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog na sede do DOI-CODE, no 2º Exército de São Paulo. Ele foi privado de liberdade, interrogado e torturado. E, na sequência, ele foi morto, né? Também houve aí o reconhecimento da necessidade de que se afastasse a lei da anistia para dizer que normas de direito interno não poderiam obstar a responsabilização das pessoas que estariam envolvidas na prática de graves violações de direitos humanos. Importante aqui também, e eu faço esse registro, que houve um avanço, ao menos na jurisprudência do STJ, pelo menos no campo civil, de reconhecer a imprescritibilidade da ação indenizatória, né? Isso hoje está plasmado numa súmula, que é a súmula 646 do STJ. Essa súmula 646 fala aí da imprescritibilidade das ações indenizatórias por danos morais e materiais de atos decorrentes de perseguição política, com violações de direitos materiais, direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, vejam, embora o direito interno não tenha avançado ainda no sentido de propiciar a responsabilização no âmbito criminal, por conta da prescrição, por conta da anistia, a menos em relação a questões ligadas à indenização, o STJ tem reconhecido, inclusive plasmou esse verbete simular, sobre a possibilidade de que se busque de forma imprescritível essas reparações. Seguindo para o próximo caso... Guilherme, posso só voltar em relação ao caso Favela Nova Brasília? Claro. Tem uma observação que eu acho que é muito, muito interessante para o Ministério Público Estadual, né, que mais das vezes, quem faz o controle externo da atividade policial e quem tem por atribuição fazer as investigações das mortes em confronto, né, muitas vezes de homicídios praticados por policiais, né, no exercício da função, né, das chamadas execuções extrajudiciais. Até é bom a gente trazer esses conceitos
esses conceitos aí do direito internacional. Execução extrajudicial é o agente público que mata outra pessoa aí sem devido processo, né? Até existe uma proibição, né, uma norma de jus cogens que diz que a pena capital, a pena de morte, só pode ser aplicada ainda nos estados que, quando do início do direito internacional dos direitos humanos já tinham essa previsão. Todos os estados que revogaram a pena de morte não podem retroceder nesse sentido, então a pena de morte é absolutamente proibida, quanto mais a pena de morte aplicada sem processo por um policial e tal. Então, essa execução, desaparecimento forçado, é aqueles casos em que um agente estatal faz desaparecer, promove desaparecimento, né, promove o sumiço de um corpo, normalmente que a partir de uma execução extrajudicial, mas não se tem o corpo, não se tem provas de que aquela pessoa foi morta por intervenção do Estado. E a tortura é mais fácil ainda, né, a tortura nós temos o tipo penal aqui, né, que é infligir sofrimento na pessoa com uma motivação, com uma intenção. Fora isso, em relação ao caso do Favela Nova Brasília, né, como eu falei, um precedente, um item desse caso que eu achei muito, muito relevante, diz respeito a como deve ser levada a efeito a investigação desses atos praticados pela polícia. E a corte, nesse caso, fixou a tese dela, já consolidada, de que não pode ser a corporação policial responsável pela, né, cujos os membros, né, em tese, praticaram o fato. Não pode ser ela responsável pela investigação, a fim de garantir a independência e tal, né, e a imparcialidade da investigação. E aí, expressamente, inclusive, eu tenho aqui o ponto que eu anotei, o ponto 111, parágrafo 111, depois do parágrafo 187 da decisão, a Corte diz, entre as medidas normativas para enfrentar esse problema, o Ministério Público tem, entre as atribuições no artigo 129 da Constituição Federal, a responsabilidade de controle externo da atividade policial, ou seja, a Corte é que expressamente reconhece a convencionalidade da Constituição nesse sentido. E vai adiante, no parágrafo 187. A esse respeito, considera que o elemento essencial de uma investigação penal sobre a morte decorrente de uma intervenção policial é a garantia de que o órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. Essa independência implica a ausência de relação institucional ou hierárquica, bem como sua independência na prática. Veja que interessante, tem a questão jurídica e hierárquica, mas também a questão prática. Então, o agente a investigar não pode ter esse vínculo, não pode ter essa relação. Nesse sentido, nas hipóteses de supostos crimes, né, graves que, prima facie, apareçam como possíveis acusados membros da polícia, a investigação deve ser atribuída a um órgão independente, diferente da força policial envolvida no incidente, como uma autoridade judicial, que no caso do brasileiro não faz sentido, ou Ministério Público assistido por pessoal policial, técnico, em criminalística e pessoal administrativo, alheios ao órgão de segurança que pertençam o possível acusado ou acusados. A respeito dessas tendências, existe do órgão investigador de uma morte causada por intervenção policial independência real e concreta, como uma autoridade policial, judicial ou o Ministério Público, assistido tal. Para finalizar, salienta a Corte que é desnecessária e ineficaz a criação, no caso brasileiro, de outro mecanismo de controle e monitoramento de órgãos responsáveis pela investigação do delito, em razão da responsabilidade do Ministério Público nas investigações policiais e do controle externo da atividade policial, para supervisionar o cumprimento dos e do CNMP para supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público. Então, aqui acho que me parece que a atividade dos GAECOS, que muitas vezes é questionada internamente, está avalizada pela Corte Interamericana. Ou seja, por quê? Exige-se um Ministério Público, a autoridade judicial não faz sentido no Brasil, né, investigar, o Ministério Público acompanhado de órgãos técnicos, né, que o ajudem nessa, né, na elaboração das perícias, realização das perícias, dos exames, para fins dessas investigações. Então, acho que aqui é muito, muito, muito útil esse precedente e acaba, muitas vezes, sendo pouco utilizado, desconhecido por nós na prática. Inclusive, nós, recentemente, tivemos... aliás, o nosso GAECO tem uma atuação bastante incisiva nesse sentido, né? Todas as vezes que existe morte em confronto, nós somos... dispara-se automaticamente e-mails aí para que nós, no interior, pelo menos, temos acesso às informações
e possamos acompanhar essas investigações para ver se não houve nenhuma situação de execução, enfim. Então, realmente, essa é uma preocupação e me parece que a postura do Ministério Público, pelo menos a do Paraná, é bastante adequada no sentido de ver respeitado este parâmetro aí da Corte Interamericana. E seguindo, caso Chucuru, que é relativo a um processo de demarcação de terras indígenas que começou em 1998, ocasião em que ocorreu o assassinato de um cacique e, na sequência, de outros líderes indígenas. E não houve a responsabilização devida dos envolvidos, né? E a Corte reputou que houve uma violação ao prazo razoável do processo administrativo de demarcação, além do que parcialmente ineficaz, o que afetou a segurança jurídica do direito de propriedade do povo indígena, vulnerando ali os dispositivos. Então, vejam, numa mesma caso, a Corte apontou violações diversas. A primeira em relação aos direitos indígenas, o que trouxe essa insegurança jurídica, e depois em relação à responsabilização criminal dos responsáveis pela morte desses líderes indígenas, que foi o cacique Chicão e depois, na sequência, o seu filho, né? Um dos responsáveis foi preso e condenado e morreu enquanto cumpria a pena. Mas não se conseguiu descobrir a miúde quem seriam todos os responsáveis por essas violações de direitos humanos. No caso do empregado da fábrica de fogos... Opa, deixa só... Desculpa, eu fico interrompendo a todo momento, mas... Fica à vontade. O que eu acho interessante nesse caso, Chucuru, é algo que acho que demonstra um cuidado que, às vezes, a gente, por conta da nossa rotina, das dificuldades que a gente encontra no dia a dia, e talvez por falta de uma tradição nesse sentido, que a gente acaba esquecendo, que é o cuidado de vincular o crime final, no caso aí o homicídio, à sua causa, e principalmente a sua causa ligada a uma outra violação de direitos humanos. A gente muitas vezes se esquece disso. Um exemplo disso é o caso do assassinato de um promotor de justiça aqui no Paraná, em 1989, por um juiz de direito, em que toda a investigação criminal e depois o processo girou em torno dos fatos ali ocorridos no dia da morte do promotor. Só que acabaram não sendo aprofundadas as causas que geraram aquele homicídio. Nesse caso, por exemplo, o juiz matou o promotor porque o promotor fora designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para investigar irregularidades no concurso que presidia o concurso para oficial de cartório de registro de imóveis daquela comarca, e que muito possivelmente o interesse do juiz, possivelmente, isso não foi confirmado, em relação àquele concurso, tinha ligações com a grilagem de terra, com a violação ao direito de acesso à terra, a reforma agrária dos trabalhadores rurais, daquelas comunidades pobres daquela comarca, ali na região de Ortigueira, que é uma região conhecida por grilagem de terra, por desequilíbrio em relação à distribuição das terras, por existirem muitos conflitos fundiários. Isso tudo acabou não sendo tão trabalhado, tão investigado. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, nesse caso Chucuru, assim como os outros, é a gente buscar ir um pouco além, com todas as dificuldades e as limitações que a gente tem, mas a gente buscar ir além, tanto para buscar reparações, ou talvez no processo penal, ou, se não for possível, com a ação civil pública, com outras medidas, mas também para a gente colocar condimentar, né, para a gente temperar o processo penal com essas razões, e a gente consegue, inclusive, trazer para os jurados, trazer para o Poder Judiciário a profundidade da gravidade que aqueles fatos implicam, né? Muitas vezes a gente fica só no fato final, aí na pontinha do iceberg, né? Então, eu acho muito legal fazer essas conexões que a gente, às vezes, tem dificuldade de realizar. É claro que, às vezes, a gente se vê tão assoberbado com o trabalho que nós não conseguimos buscar essas razões. Mas todos esses casos que chegaram aí à corte, eles têm um pano de fundo, e depois eu faço até uma consideração a respeito disso, que é a situação de vulnerabilidade, desaparecimento forçado, coisas que aconteceram na ditadura,
foi a pessoa que era pessoa com deficiência. Então, sempre tem um pano de fundo aí e que traz é o que você falou, um tempero aí, não sei se você usar essa expressão, mas traz isso daí para o contexto, né? O que acentua a violação ao direito humano. Então, o caso de empregados da fábrica de fogos... Acho que o Cássio aqui nos trouxe uma pergunta que eu achei genial, nunca tinha pensado a respeito, de que, né, tendo em vista a necessidade de independência dos envolvidos no caso, da instituição envolvida no caso a ser investigado, se o termo circunstanciado é elaborado, né, pela polícia militar nos casos de desacato, desobediência, ou os crimes em que o próprio policial militar é vítima, se não seria se não violaria aí a obrigação das garantias judiciais previstas na convenção. Me parece que sim, Cássio. Achei genial a tua observação, me parece que sim. Interessante, hein? Não sei se até Cássio gostaria de Rafael, inclusive, ver o seguinte, há uns 2 ou 3 anos, o pessoal da Polícia Militar aqui em Colombo, antes de começar a fazer o TC, eles me procuraram e perguntaram o que eu achava da Polícia Militar fazer o termo circunstanciado. No primeiro momento, até falei para eles que a função da Polícia Militar não é exatamente essa, mas disseram que eles receberam a determinação para fazer. E eu orientei, não conhecia essa decisão da Corte, de que, no caso de conflito envolvendo próprios policiais militares, eles não deveriam fazer, guardando a semelhança do que existe, do check and balance, até do Poder Judiciário e do Ministério Público, que um requer arquivamento e o outro arquiva. Então, achei bem interessante essa colocação de vocês, que eu acho que é o fundamento que estava faltando, entendeu? Para a gente poder começar a pensar que a Polícia Militar pode fazer o termo circunstanciado, se deve é outra história, mas possibilidade legal existe, mas não pode fazer nos casos em que os próprios policiais estariam envolvidos. Desacato, desobediência e resistência. Senão é o próprio órgão fazendo a investigação do fato ligado à sua instituição. Quer dizer, realmente, eu acho que não deveria. E o fundamento, acho que casou bem com aquilo que eu tinha falado há uns 2 ou 3 anos para o pessoal lá. Obrigado mesmo. E sempre vem um combo, né, Cássio? Vem desacato, desobediência, resistência e tudo mais. E quando você vai ver lá, o cara fala pro abordado, bota a mão na cabeça. O cara não pôs a mão na cabeça, ele já bota isso como desobediência, né? É claro, a lavratura é unilateral, né? O próprio policial lavra aquilo lá, então o papel aceita qualquer coisa. Depois a gente acaba tendo que fazer esses filtros quando vai oferecer denúncia, né? Mas, de fato, esse controle lá atrás seria de bom alvedrio, né? É interessante porque um órgão distinto faria o registro do fato. Isso aí é importante, porque nós temos os policiais, teoricamente, são as vítimas, e não são eles mesmos que estão fazendo o registro. É um órgão distinto, embora da Secretaria de Segurança Pública, mas haveria uma distinção. Isso aí eu acho que traria, não é uma questão de seriedade, mas maior validade para o ato. Isso Sim. Seria algo importante que a gente pudesse trabalhar. Sem dúvida. Bom, então, caminhando para os últimos casos, né, para as últimas situações, nós temos esse caso da fábrica de fogos, que o Brasil foi condenado em 2020. Teria ocorrido lá uma explosão numa fábrica de fogos no Recôncavo Baiano, interior da Bahia, cerca de 200 quilômetros de Salvador, que resultaram 64 mortes e 6 sobreviventes, e dentre elas 22 crianças. Então, isso revelou aí imediatamente a existência de uma situação de trabalho escravo, quase similar ao trabalho escravo, né? Crianças, trabalho infantil. Grande parte dessas trabalhadoras eram mulheres afrodescendentes, vivendo em condições de pobreza e contratadas de modo informal. E apurou-se que essa fábrica de fogos ela havia sido, ou ela tinha obtido uma autorização para funcionar, advinda do Ministério do Exército, mas não foi objeto de fiscalização posteriormente. E que após a explosão, o Exército compareceu no local e constatou o manejo e armazenamento inadequado de explosivos.
Então, a Polícia Civil constatou que a falta de cuidados foi a causa determinante da explosão. E aqui a gente consegue perceber uma atuação muito proativa do Ministério Público no campo civil, né? Ele moveu uma ação civil ex-delito, celebrou um acordo, foi homologado judicialmente, buscou-se uma indenização de aproximadamente 1.200.000 aos prejudicados, porém foi parcialmente cumprido e, na sequência, foi celebrado um novo acordo para deliberar a respeito daquele montante que havia sido descumprido. Mas, em relação ao campo criminal, né, não houve a adoção das providências e a responsabilização das pessoas que teriam agido em desconformidade com a normativa de regência. E aí, nesse caso em especial, foi citado um precedente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dizendo que a efetividade da sentença, para que ela seja plena, a execução deve ser completa, perfeita, integral e sem delonga. Então, mais uma vez, a gente traz aí o componente da efetividade do processo para garantia dos direitos humanos dessas vítimas. Nós temos agora um último caso, que agora vem um componente também de gênero. Rafael, se quiser falar, antes de eu passar para o Damarcio Barbosa. Eu estou toda hora interrompendo. Não, fica esse caso, a Fábrica de Fogos, ele para mim é muito especial, porque eu acompanhei o início da avaliação desse caso, o início da feitura do relatório de mérito na Comissão Interamericana, em 2017, durante o estágio que eu fiz lá. E é muito interessante porque esse caso, por envolver, num primeiro momento, violações praticadas por particulares, por uma empresa, por pessoas particulares contra essas vítimas, essas mulheres negras, pobres, né, tal, muitas adolescentes, eu percebi ali o cuidado que o pessoal da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana, e é até bom que fazer um parênteses, porque a gente tem os comissionados, os comissários, que são os membros, né, da Comissão Interamericana, porém, eles não trabalham em tempo integral. Quem trabalha em tempo integral na Comissão Interamericana são os funcionários da Secretaria Executiva, os advogados, tem estagiários, tem tal. E são eles que fazem essas análises, os estudos, elaboram as minutas, né, os projetos dos relatórios, que depois vão ser aprovados e analisados em última instância pelos comissionados. E aí eu acompanhei as discussões todas deles em relação à responsabilidade do Brasil. E a preocupação deles, sempre ao analisar as provas, todas as cópias dos processos trabalhista, civil na esfera estadual, civil na esfera federal, os processos criminais, né, o processo dos crimes contra a vida, e o processo administrativo perante o Exército Brasileiro, a preocupação deles sempre foi a de buscar ali fiozinhos de responsabilidade do Estado, buscar ali provas de que o Estado sabia do desenvolvimento dessas atividades perigosas e se omitiu, né, e que o Estado, né, teria se omitido na sua obrigação de garantir a vida daquelas pessoas, de que as autoridades estatais, as autoridades brasileiras tinham ciência disso. Então, eles foram atrás, por exemplo, do Exército, que tinha dado essa licença de operação, essa licença de funcionamento para a empresa, e que, apesar disso, não vinha fiscalizando de maneira adequada o desenvolvimento das atividades da empresa. Eles se apegaram fortemente para responsabilizar o Brasil e na Comissão Interamericana num parágrafo, é engraçado, às vezes é um detalhe que faz a diferença, num parágrafo de uma sentença trabalhista em que a juíza diz que todo mundo sabia que essas atividades as atividades irregulares clandestinas da empresa eram de conhecimento notório das autoridades e ninguém fez nada, ninguém fiscalizou. Isso aí foi grifado e utilizado ali pela inversa e prosa pela Comissão Interamericana e, eu acredito, pela Corte também. Então, assim, se buscou ali encontrar esses elementos para comprovar que o Estado se omitiu no seu dever de garantir né, o respeito aos direitos previstos na Convenção Americana. Porque sem essa comprovação, é mais algo parecido com o que acontece com o direito administrativo. O Estado não é o segurador universal, é isso que os procuradores sempre falam. Mas o Estado tem responsabilidade nos casos em que ele tinha ciência ou nos casos em que, né, se omitiu no dever de fiscalizar. Então, essa mesma lógica acaba
acaba sendo aplicada no sistema interamericano. E um outro ponto aí no aspecto ligado mais diretamente ao aspecto criminal é o de que a Comissão Interamericana, de modo expresso, e a Corte mais ou menos sinalizou no sentido de que a prescrição criminal, que havia sido reconhecida em favor do tal do Oswaldo, eu nunca esqueci o nome do cara, Oswaldo Prazeres, que é o dono dessa empresa, que era meio um coronel aí na região, e que acho que era não sei se foi presidente da Câmara de Vereadores, ele tinha várias conexões políticas e econômicas na região, e ele que era o responsável por essa fábrica de fogos de artifício, e conseguiu enrolar, procrastinar o processo do crime contra a vida, de tal maneira que o caso prescreveu. Quando, em 2017, estava sendo feita a análise pela Comissão Interamericana, havia um habeas corpus dormitando no gabinete da ministra Rosa Weber, para trancar a primeira fase, né, a fase de formação de culpa do crime contra a vida. E a Comissão e a Corte consideraram isso já uma violação do devido processo legal, das garantias judiciais, da proteção judicial em relação ao tempo razoável, a duração razoável. Então, era interessante ver porque cada intervalo de tempo sem movimentação processual, sem uma movimentação relevante, já era também apontado pela comissão como uma prova de que o devido processo legal em relação à razoável duração do processo havia sido violado, como também as várias anulações das sentenças de pronúncia, que avançava, chegava na sentença de pronúncia, depois o tribunal, sei lá, acho que era o STJ, o Tribunal de Justiça da Bahia, anulava a sentença de pronúncia por alguma questão ali, não sei, não me lembro bem se era uma questão justa ou não, mas de qualquer maneira alguém do Estado brasileiro errou, ou errou o tribunal de quem ao anular a sentença, ou errou o juiz, né, que emitiu a sentença, o tribunal que emitiu a sentença de pronúncia. Tem esse aspecto, e um outro, aí para finalizar o aspecto criminal, que me chamou muita atenção, eu achei muito avançada e inovadora a decisão da Corte nesse sentido, porque ela reconheceu o dever, a violação do dever de investigar por parte do Brasil, e esse dever de investigar não estava vinculado apenas ao interesse de punir, mas também ao interesse de obtenção da verdade, o direito de acesso à verdade por parte das vítimas. Eu achei muito legal, porque foi o primeiro caso em que eu vi a Corte Interamericana, em relação ao Brasil, se pronunciar diretamente sobre o direito de acesso à verdade em casos que não envolvem o período de exceção, não envolvia a ditadura militar. Esses fatos aconteceram dia 11 de dezembro de 1998. Então, o Brasil já estava vivendo a sua normalidade democrática e, mesmo assim, a Corte reconheceu que as vítimas têm direito a acessar a verdade. Então, isso me pareceu muito interessante, porque mesmo nos casos em que, eventualmente, ocorra a prescrição, a gente pode continuar uma investigação, olha que interessante, a partir desse interesse legítimo das vítimas de obter a verdade, de ter uma versão dos fatos, de conhecer uma versão dos fatos fidedigna, né, tanto quanto possível, e produzida a partir da imparcialidade, a partir da atuação de agentes eficazes, né, interessados e imparciais. E isso também configura um direito. Então, me pareceu muito interessante essa faceta que, às vezes, a gente não leva muito em consideração. A gente, no processo penal, se preocupa muito em punir, em buscar punição, né, devida e tal, mas não se preocupa tanto em apresentar uma versão, uma história, uma explicação para as vítimas e para os familiares das vítimas em relação ao que aconteceu. E a reparação da vítima, ela não se faz só com a punição, né? Até existe atos da ONU que fala sobre o direito à verdade, né? Que isso daí também tem o componente do direito à reparação. E interessante, agora caminhando para o último caso que está ainda sub júdice, não foi julgado ainda, da Márcia Barbosa, que tem o componente de gênero, porque foi uma situação em que um deputado estadual teria assassinado a sua amante e ele não foi responsabilizado, ou foi tardiamente responsabilizado, por conta de objeções, óbices, aliás, internos, consistentes na imunidade parlamentar. Existia uma necessidade, à época, de que a Assembleia Legislativa, a casa respectiva, liberasse o trâmite do processo. E, por 2 vezes, isso constituiu uma objeção a que o processo andasse, e quando ele foi condenado a uma pena de 16 anos, ele chegou a falecer. Então, esse é o 4º caso que está, o 10º caso que está na corte,
e que possivelmente vai resultar também numa responsabilização do Estado por conta dessa morosidade na prestação jurisdicional. E aí a existência de questões questões internas, né, que revelam a existência de óbices a que o direito flua, né, seja aplicado no caso concreto. Trago aí uma ilustração breve a respeito de cada um desses casos aí, né, o primeiro caso aí, o Damião Ximenes, ao lado a fábrica de fogos, o enforcado Vladimir Herzog, esse senhor é o 7º Garibaldi, embaixo, Fazenda Brasil Verde, Favela Nova Brasília, Povo Chucuru. Então, corroborando aquilo que você havia dito, o que a gente consegue extrair de comum aí em relação a tudo o que foi dito, né, é que as vítimas eram vítimas vulneráveis, que de certa forma, quando a gente puxa aquele fio que você falou, Rafael, a gente puxar para tentar entender o que aconteceu, o que tem por trás, existe essa situação da vulnerabilidade. E uma prestação jurisdicional ineficiente, que resulta na impunidade. Então, se nós buscarmos, o Ximenes Lopes tinha a situação da pessoa com deficiência, se nós formos no Vladimir Herzog, foi uma resistência à ditadura, se nós formos no caso Chucuru, foi a demarcação das terras indígenas, nos casos paranaenses foi a questão da luta pela terra. Então, existia, de certa forma, esse componente da vulnerabilidade. E também buscando extrair, e aqui falando um pouquinho a respeito do controle de convencionalidade, a gente tenta extrair alguns padrões que foram firmados pela Corte Interamericana, que eu tomei liberdade de sintetizar em algumas proposições, citando, inclusive, o parágrafo em cada uma das sentenças, né? Então, a primeira conclusão aí, a obrigação de investigar violações de direitos humanos constitui medida positiva que deve necessariamente ser adotada pelos Estados, incumbindo-lhe prevenir e igualmente processar e punir violações de direitos humanos. Isso está dito no caso Garibaldi. E antes de avançar para a segunda conclusão, fica muito claro quando a gente lê todos esses julgados, a divisão, né, dessas não dimensões de direito, mas dessas perspectivas obrigacionais. As obrigações, ora negativas, ora positivas e horas processuais positivas. As positivas, por exemplo, a gente consegue apontar com muita... Eu até esqueci de fazer esse comentário quando você falou, Rafael, no caso da fábrica de fogos, né, onde que o Estado estava para fazer essa fiscalização a miúde em relação a essas atividades sabidamente perigosas, né? Então, o Estado ele não exerceu a contento o seu dever de fiscalização. Então, retomando aí, a gente volta para a linha B aí. O Estado deve iniciar de ofício imediatamente uma investigação séria, capaz de identificar, julgar e punir os responsáveis por violações de direitos humanos. Caso Fazenda Brasil Verde, caso Gomes Lund, e no caso dos empregados da fábrica de fogos, existe o direito a que essa investigação busque a verdade, a persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis. E mais, que essa obrigação de investigar é uma obrigação de meios e não de resultado. E ela não se esgota numa formalidade, não é um faz de contas. Isso fica claro também, agora voltando para a nossa realidade, né? No caso Ximenes Lopes, inclusive foram feitas considerações aí a respeito da coleta da prova no ambiente de morte da vítima, o Damião Ximenes, né? Que não foi feita de forma adequada. Isso chama atenção também para nós, na nossa atuação no âmbito do controle externo, para buscar a orientação aos institutos criminalísticos. Agora nós temos a edição do pacote anticrime também, a cadeia de custódia, artigo 158A e B, que trazem lá aquelas regras de coleta, armazenamento, documentação da história cronológica da parte, né? Então, a gente se vê, a cada leitura, a cada sentença como promotores de justiça, a gente se vê conscienciado a se movimentar no sentido de buscar a adequação da atuação
do nosso do sistema de justiça a esses estándares de direitos humanos. Então, eu sigo para falar que as vítimas e seus familiares têm o direito ao acesso à justiça como instrumento de proteção judicial contra violação de direitos, mas não só para buscar a reparação, mas também para conhecer aquilo que você falou, né, Rafael? A verdade, o conhecimento da verdade e ver sancionados os responsáveis. Os familiares devem ser garantidos o direito de serem ouvidas e de participarem durante o processo de investigação. Isso fica evidente no caso Favela Nova Brasília, que é aquela que houve a incursão na favela, as 2 incursões na favela, e os familiares não haviam sido ouvidos. Mas que obstáculos internos, como direito doméstico, e aqui eu cito a anistia, prescrição, imunidade parlamentar, como a gente viu no caso da Márcia Barbosa, e condições de infraestrutura não eximem o estado de responsabilização. E ainda que, além da resolutividade da fase de conhecimento, a efetividade da sentença deve ser plena e a execução completa, perfeita, integral e sem delongas. Então, a gente consegue extrair de dentro dessa leitura, do estudo desses casos, o que eu diria, e até no meu trabalho, na minha conclusão, eu chamo de um processo penal que seja efetivo, que seja preocupado, de fato, com os anseios da vítima. A gente trazer o componente e buscar buscar a nossa responsabilização enquanto agentes, o ponto-chave na persecução penal, porque o Ministério Público é isso, né? Essa interlocução entre a polícia e o Poder Judiciário, né, sendo responsável por deflagrar a persecução penal em juízo, sendo o órgão legitimado a acusar, para buscar com que esses deveres sejam todos cumpridos a contento, sempre com um olhar voltado para a vítima. E aí eu chamo a atenção para a questão do controle de convencionalidade, né, que ficou muito claro no caso Gelman versus Uruguai, que a obrigação... aliás, antes de passar para o controle de convencionalidade, eu cito esse precedente do Gelman versus Uruguai, em que, no parágrafo 183, a Corte reafirma essa obrigação estatal de investigar e sancionar violações de direitos humanos, punir os responsáveis, principalmente quando a gente estiver diante de graves violações de direitos humanos. E lembrando aí aquilo que eu havia dito, né, da fala do professor André, dessa faceta, aspas, punitiva dos direitos humanos, ou eu diria, talvez não punitiva, mas uma faceta de irmandade, de se reconhecer a necessidade de atuação do direito penal para fins de proteção dos direitos humanos. E a gente volta até para uma outra discussão, que é a questão da vedação da proteção deficiente, né, que vem nos direitos de segunda dimensão. Na primeira dimensão, a gente tem a proibição da proteção contra a proibição de excesso. Mas a gente não está aqui, os direitos humanos não buscam coibir apenas os excessos, mas também, e principalmente, essa proteção deficiente. Então, quando a gente não tem um aparato estatal no sentido de proteger ou de garantir essa proteção dos direitos humanos, a gente está, de certa forma, violando esses direitos humanos pela deficiência na prestação estatal. E nós, como eu disse, nós promotores de justiça somos talvez a peça-chave nesse quebra-cabeça, na necessidade de uma atuação mais incisiva. E aí trago a questão do controle de convencionalidade, que é a necessidade de que as normas de direito interno, não só essas normas, mas também as práticas que nós adotamos, elas devem estar em conformidade com as fontes do direito internacional. Quando nós falamos em fontes de direito internacional, eu digo tratados, consultas, julgados, e não apenas os tratados internacionais de direitos humanos. Todos esses precedentes que nós acabamos de estudar, as ratios decidentes que nós conseguimos extrair dali, elas devem servir como um norte para orientar não só a produção normativa interna, mas também a nossa atuação enquanto peça-chave nesse sistema de justiça. E aí eu trago o primeiro precedente, né,
pelo menos que se relata aí como sendo o responsável por inaugurar o controle de convencionalidade. Todo juiz é um juiz interamericano, né, dizendo que todo juiz no plano interno deve fazer esse controle de convencionalidade. E aí me pego lendo isso, lembrando da provocação que o Schietti fez no caso aqui do Brasil. Olha, é uma vergonha para o Brasil ter um poder judiciário que é conivente com uma violação de direitos humanos e que simplesmente ignora um comando advindo da Corte Interamericana. E esse controle de convencionalidade ele é afirmado também no caso da Fazenda Brasil Verde, no parágrafo 408, que eu transcrevo aí, que também está no caso Herzog. A Corte recorda que determinou que os Estados têm a obrigação que vincula todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto. Então, vejam que no caso da Fazenda Brasil Verde, ele conclama que esse controle de convencionalidade ele seja feito não apenas pelo Poder Judiciário, mas por todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto. E aqui a gente se vê incluído enquanto Ministério Público, enquanto sistema de justiça, polícias, enfim. E aí, citando o Gelmo versus Uruguai, nessa tarefa deve considerar não apenas o tratado, mas também a sua interpretação realizada pela Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana, para voltar a importância do estudo destes precedentes, desses 9 casos do Brasil, agora nós vamos entrar para o 10º, para a gente buscar trazer para nós essa interpretação como standards, como padrões que nós devemos adotar no plano interno para buscar um processo penal que seja efetivo, que seja realmente preocupado com os direitos da vítima. Trago aqui reflexões a respeito dos problemas que essa impunidade gera, já voltando para a vítima. Rafael, não sei se você quer fazer alguma consideração, eu estou já caminhando para o encerramento, não sei se em relação ao controle de convencionalidade, posso seguir? Beleza. A questão dos problemas que a impunidade gera, né, no plano interno, e trago aqui também o relatório da situação dos direitos humanos do Brasil, que é de lavra da Comissão Interamericana, do dia de fevereiro de 2021, né? Olha o que ela diz a respeito de nós, né? Que a impunidade produz uma ação amedrontada nas pessoas que passam a não denunciar crimes sofridos e a continuar experimentando ciclos de violência e a manutenção das organizações criminosas. Né, o que revela a necessidade de que exista um sistema de justiça que seja efetiva, que nós, promotores de justiça, atores desse sistema, nos empenhemos no sentido de garantir a proteção desses direitos humanos pela atuação firme do direito penal. Né? E talvez a gente se pergunte, mas você está dizendo que o direito penal é a solução para tudo? Absolutamente não. Até a gente precisa, e aqui fazendo referência a um artigo do Busato, que eu li recentemente, a partir de um voto do ministro Schietti, falando que nós, promotores de justiça, nós temos que ser atores de política criminal, né? A gente precisa olhar para o direito penal e buscar o que a população quer, o que o povo quer, o que democraticamente se espera do direito penal. Um direito penal realmente mínimo, um direito penal equilibrado, que consiga tutelar os bens jurídicos mais importantes, efetivamente, que são aqueles que são projetados na Constituição, nos tratados de direitos humanos, para que a gente não simplesmente banalize a utilização desse ramo drástico do direito, como efetivamente se quer. Né? E eu cito como exemplo aqui um caso que o STF recentemente declarou inconstitucionalidade, o artigo 273 do Código Penal, que traz ali trazia uma pena deveras alta para crimes de comercialização de medicamentos sem registro na Anvisa. A pena base era uma pena de 10 anos, né? Então, veja, a gente tinha essas desproporcionalidades manifestas decorrentes de um apelo ao popular, né? O Congresso, impulsionado por esses apelos, acaba cometendo esses excessos.
Mas então refletir, enquanto atores desse sistema de justiça, a respeito da necessidade de se otimizar o direito penal, de se fazer política criminal, buscando realmente uma atuação firme, onde tem que ser firme no direito penal, na proteção dos direitos humanos pelo braço do direito penal. E a gente traz aí a vítima de novo para o jogo do processo, né? E eu, já caminhando para o encerramento, faço esse breve excurso a respeito da vítima no processo, né? Ela, do protagonismo, ela foi ao esquecimento e agora ela retoma, a partir dessa leitura que a Corte Interamericana passa a fazer, a gente traz a vítima de novo para o protagonismo no direito penal e no processo penal. A gente teve a Idade Média, a vingança era estimulada pelo Estado, depois o Estado trouxe esse conflito para que ele resolvesse, excluindo a vítima completamente, e agora os direitos, a leitura que os tribunais internacionais têm feito é no sentido de que nós devemos sim olhar para a vítima, né? Isso fica bem claro quando a gente busca um processo penal efetivo como mecanismo de coibir violações de direitos humanos, buscar dar a resposta à vítima e todas aquelas providências que se espera. Então, eu encerro aqui, né? Não vou nem fazer essas considerações aqui e apresento para vocês aí que saiu do forno hoje. Eu transformei a minha dissertação de mestrado em livro, né? Foi publicada hoje pela Juruá. Até combinei com o Rafael, fazemos um sorteio aí, mas está disponível lá, até depois eu passo para quem tiver interesse. Tem um código promocional que a Juruá acabou de me encaminhar aqui, acho que o estudante 20, e fico aí à disposição para a gente bater um papo e, enfim, dialogar a respeito dessas considerações que foram feitas. E, mais uma vez, agradeço aí o convite, o Rafael, o Cambi, agradeço também ao pessoal que esteve nos acompanhando aí. Foi realmente bastante proveitosa essa nossa troca de experiências. Muitíssimo obrigado, Guilherme, pela aula abrangente, por nos situar cada um dos casos de condenação do Brasil. A gente tinha falado de maneira difusa e esparsa sobre vários deles, mas acho que foi legal passar em revista todos eles, né? Acho que foi muito, muito importante. Parabéns aí, Guilherme, muito obrigado. E antes de a gente ir para o sorteio, as tuas falas aí, sempre tão instigantes, me geraram aqui algumas reflexões que eu gostaria de falar bem rapidamente. Primeiro, eu acho que a gente pode prestar atenção em relação a alguns detalhes nas decisões, na jurisprudência da Corte e da Comissão Interamericana. Eu cito aqui esse último caso, Márcia Barbosa, que a Comissão Interamericana acabou de submeter à Corte, e que vai gerar uma condenação quase certa do Brasil, em relação ao feminicídio, que não foi investigado e tal e tal. Veja que a Comissão determina que sejam reabertas as investigações, tanto em relação ao crime de feminicídio, e aqui, em relação a isso, todo mundo está de acordo, como também em relação às faltas, inclusive faltas eventualmente criminais, dos agentes da persecução penal que se omitiram em relação ou que falharam durante a investigação e durante o processo penal. Olha que isso aqui pode chegar na gente. Então, olha que cuidado que a gente tem que ter, porque pode ser determinada aí a reabertura de uma investigação, ou a abertura de uma investigação para apurar responsabilidades de agentes do sistema de justiça que agiram mal, que agiram de maneira aí... Viu? Eu faço até uma consideração, desculpa te interromper, Rafael, mas você vê, a Corte, nas sentenças, ela cita nominalmente os envolvidos, né? Tanto que nós conhecemos a Nayane pelo fato dela ter sido citada, né? E às vezes a gente, numa pilha de 100, 200 processos de inquéritos que a gente está ali analisando, né? Às vezes não passa batido uma violação dessa natureza aí, de repente nós estamos sendo chamados aí à responsabilização. Sim. Então é uma questão muito, muito importante que deve nos chamar muita atenção na nossa atuação. Claro, é massivo, parece que é uma coisa que vem em uma produção em larguíssima escala, né?
gente talvez não tenha tempo de chegar a olhar processo por processo, mas às vezes um processo de uma injúria racial que nós não damos importância alguma ali e que de repente causa uma violação muito séria aí ao direito humano, isso gera depois uma repercussão muito grave. Com certeza. E nessa perspectiva, eu gostaria de acentuar, de ressaltar algo que eu acho que eu já falei em outras oportunidades, mas não ainda no curso, no sentido de que a realização do controle de convencionalidade, que tem toda essa abrangência que nós comentamos, ela também diz respeito às ênfases, às prioridades institucionais que a gente vai fazer respeitar durante a nossa atuação. Portanto, eu acho que além de respeitar esses estándares individualmente, a gente tem que pensar em dispensar a nossa energia institucional para atender os valores que estão, os valores de direitos humanos que estão sendo reconhecidos como os mais importantes. Então, acho que é muito interessante a gente ter esses focos, assim, para dedicar o nosso desenho institucional, para dedicar as ênfases para atender esses interesses, principalmente dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, para atender essas graves violações, para enfrentar essas graves violações de direitos humanos. Outro ponto bem interessante em relação ao dever de investigar, que tem sido bem esmiuçado e tem avançado nesses últimos 2 anos, tem a ver com a criação de protocolo de investigação dos crimes de gênero, um protocolo que leva em consideração a perspectiva de gênero, perspectiva dos migrantes e refugiados, perspectiva das pessoas, da população negra, das vítimas negras, várias perspectivas LGBTI+, tanto para fazer com que os agentes de investigação, os agentes que trabalhem, não atuem de modo preconceituoso, valendo-se de estereótipos, como também para buscar atender as peculiaridades e as especificidades que, se forem desconsideradas durante essas investigações, pode frustrar a finalidade da investigação. E, por último, eu acho que na nossa perspectiva penal, a gente também nunca pode perder de vista a necessidade de a gente adotar medidas de reparação mais criativas que já tenham sido previstas aí pela Corte Interamericana. Eu dou um exemplo: crime contra a vida praticado por um agente público que envolva a responsabilidade estatal e em que, além da punição daquela pessoa, a gente busque, talvez não na ação criminal, que acho que o escopo ali é muito reduzido, mas que a gente busque, talvez, numa ação civil, uma medida de reparação como uma retratação por parte da instituição, como a criação de um espaço de memória na instituição a qual pertencia o autor da violação de direitos humanos, para que essa instituição faça uma meia-culpa, reconheça a responsabilidade, para que as pessoas que pertencem àquela instituição saibam o que aconteceu. A gente explora muito pouco, para que a gente dê satisfação às vítimas. Eu cito o caso que eu mencionei, acho que em algumas aulas passadas, o caso Laca Onat, da Argentina, em que a sentença, a corte determinou que fosse divulgada por rádio, e acho que até por helicóptero, nas aldeias indígenas. Então, olha só, a preocupação deles em fazer com que a verdade apurada a partir das investigações chegue às vítimas. Muitas vezes a gente fica ali no fórum, só no tribunal do júri, que já é um espaço interessante de democracia, porque já cria um ambiente ali, uma cerimônia, um desagravo em favor das vítimas, mas fica reduzido. A gente pode tentar ampliar essas nossas ações, né? Então, acho que seriam essas as observações. Temos aqui algumas, vamos ver. A doutora Mônica falou que ia destacar a importância do atendimento adequado às vítimas e fornecimento das informações sobre os processos e procedimentos, um dos desafios do MP. A Suzana, tive a honra de participar da revisão do Protocolo Interamericano de Feminicídio, olha que legal. Então, essas são medidas de controle de convencionalidade na veia. Eu acho que o Lucas fez uma pergunta em relação aqui à questão do procedimento de investigação, que descumpriria os precedentes da corte. Em relação à sua pergunta, Lucas, eu acho que os precedentes da corte que eu já examinei, eles falam mais diretamente em relação às vítimas ou familiares das vítimas. Eu não sei se falam tanto em relação ao investigado. Acho que devem falar também, obviamente, desde que a informação que seja disponibilizada ao investigado não frustre as investigações, né, tem que ser concedido no momento oportuno. E aqui me parece que a legislação brasileira não incorre numa inconvencionalidade, porque eu estou agora fora um pouco do processo penal, talvez o Guilherme possa me responder com maior precisão, mas a nossa legislação já garante esse contraditório,
esse direito do investigado, do advogado do investigado acessar as informações, desde que, né, no momento oportuno, para não frustrar as investigações. Então, não sei se aqui haveria uma inconvencionalidade na nossa legislação. Posso estar falando besteira, mas eu nunca li as decisões da corte, nunca vi nada nesse sentido. Não sei se o Guilherme vai complementar aí o acesso do investigado às investigações, isso. é isso? Se a legislação brasileira seria inconvencional por não existe esse acesso e tal. Me parece que não, porque existe até a previsão, inclusive, de uma súmula vinculante a 14 do STF, que diz que eles têm direito a acesso a essas investigações, mas em relação aos documentos que já foram produzidos e encartados aos autos. É um direito retrospectivo, né, o que já tem no processo. A coisas futuras, não existe a possibilidade de acesso, até para não prejudicar, não frustrar o objetivo da investigação. Até o Lucas colocou a natureza inquisitorial do PIC eleitoral. Mesmo o PIC, Lucas, eu não sei, a regulamentação do PIC é 181. A resolução do PIC é 181 que garante o acesso a todas essas informações. Agora, em relação ao fato de ser inquisitorial, não me parece haver maiores problemas, porque o destinatário dessas investigações é o Ministério Público. A única finalidade desse PIC e das investigações, de certo modo, é formatar a opinião delicti, formatar o convencimento do promotor de justiça, ou do membro do Ministério Público, de modo geral. Então, não haverá uma condenação ao final desse PIC. Né? Então, o contraditório, aquelas garantias judiciais que a gente vê, por exemplo, no artigo 8º da Convenção Interamericana da Constituição Americana sobre Direitos Humanos, ela fica reservada para o momento subsequente, que é a fase judicial. Lucas, eu também não conheço especificamente o PIC eleitoral, se tem alguma peculiaridade, vou ficar te devendo essa. E em relação ao direito de um investigado produzir provas, né, e requerer a produção de provas, eu também desconheço precedentes da corte, da comissão nesse sentido. Tá aí um tema interessante, até vou buscar e me aprofundar se existe algo nesse sentido. Acho que a gente já estourou muito tempo. Vamos fazer o sorteio do livro do Guilherme. O Guilherme ainda nem ele conseguiu ter acesso ao livro dele, não recebeu no livro físico. Até eu falei que o Guilherme vai ter que concorrer ao sorteio do próprio livro dele. Suzana está dizendo que não, hein, que já é uma violação da Convenção Americana, se o Guilherme ganhar isso. Então, Leonora, vamos fazer... O Guilherme tem que escolher um número, é isso, né? Isso. Guilherme, escolhe o número e se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Diga aí, Guilherme, o número e diga se é de baixo para cima ou de cima para baixo. O seu microfone está desligado. Tá, o número de quanto a quanto? Até o 49. 23. De cima para baixo, baixo para cima. De baixo para cima. Vocês viram, gente? O Guilherme quer que a aula dure mais aí. Botou um número mais distante. Bem no meio, para ser bem democrático. Legal, legal. Vocês têm mais algum... temos aqui a alegria de contar com a participação do nosso competentíssimo colega Antônio Juliano de Ponta Grossa, amigo querido, está nos acompanhando. Opa, só para avisar aqui, então... Tá, diga, Andréa, depois a gente... Kerlai Lisane Arbos. Pode repetir, por favor? Kerlai Lisane Arbos. Parabéns, Kerlai Lisane Arbos. Passe depois o seu endereço, aí, não sei se aqui mesmo, Leonora, passa... Eu vou disponibilizar no chat o e-mail da escola. Tá. Então, passe o seu endereço, os detalhes que a gente depois providencia a entrega. Só para avisar agora do nosso último encontro na semana que vem, a gente vai, né, fechar o curso, vai falar sobre os direitos da criança e do adolescente, tema muito importante que ainda não foi tratado, e também sobre aspectos ligados à institucionalidade, aos direitos aí a independência, as garantias das instituições, a tão necessária institucionalidade em relação aos direitos humanos. E temos a confirmação de um participante muito especial que, veja, a Comissão Interamericana, na sua
na sua secretaria executiva, que é quem faz o dia a dia, quem faz o trabalho da Comissão Interamericana, tem apenas 3 funcionários brasileiros. E um deles, o George Lima, que é um estudioso aí, mestre, já acho que está estudando nos Estados Unidos e tal, trabalha na comissão desde 2018 e vai ser o nosso expositor aqui do nosso último encontro. Então, a gente vai ter a oportunidade de dialogar diretamente com a Comissão Interamericana, com um colega brasileiro que está ali, e que, né, desde aí, os bastidores, desde dentro da Comissão Interamericana, formando os precedentes, vai conseguir aí, talvez, elucidar as nossas dúvidas e dialogar conosco, tanto em relação ao direito das crianças e dos adolescentes, porque ele trabalha nessa área, como também em relação aos aspectos institucionais da Corte e o seu diálogo com o nosso sistema de justiça. Então, acho que seria isso. Não sei se o Guilherme gostaria de fazer as suas considerações finais, para a gente já... Rafael, antes do Guilherme falar, Diga, ele podia falar o código de desconto, já que a gente não... sim. A gente compra o livro dele, então. Opa, legal. Peraí, deixa eu passar aqui, só um minutinho. Até o dia 31/10, tá aluno 20. Tudo maiúsculo, eu vou colocar no chat, aluno 20. Aluno 20? Isso. Tá no site da Juruá. É só jogar o código lá que dá 20%. Então, tá bom. Guilherme, você quer fazer suas considerações finais aí? Meu amigo, eu só quero agradecer a oportunidade fantástica de poder conversar com vocês aí. Foi muito, muito bom, muito proveitoso. As suas considerações foram muito ricas para o aprendizado, para o meu aprendizado, as considerações, aliás, todas, né? Mais uma vez, agradecer a todos aí e fico à disposição para novos bate-papos aí. Não consegui participar por causa do horário, que eu tenho audiência até às 6h30, 7 horas, quase todo dia. Mas gostaria de participar sempre. Parabéns pela iniciativa aí de rodar o evento, os eventos, né, o curso como um todo, que foi muito bacana. Obrigadão, Guilherme, uma aula aí espetacular, como vencendo outras. Eu acho que aqui o Google Meet está colocando na ordem os expositores, tá? O Guilherme, a Amanda, tá todo mundo aí. Então, tá bom. Boa noite a gente aí, que a gente descanse e até a semana que vem, quando encerraremos o curso. Forte abraço. Abraço.